Salmo 105. Versículo de número 7, nós vamos ler até o 24. Esse texto é uma revelação de Deus feita através do salmista em favor de Israel. Isso aqui foi uma profecia de Deus em relação a Israel. Então, dê muita atenção, por favor, a esse texto, porque ele vai falar profundamente à sua alma. Está escrito assim, versículo 7: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro. Ninguém permitiu que os ninguém permitiu que os oprimisse antes. Por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, a saber, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Quem pode dizer amém? Amém. Muito bem. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema Tessaraque versus Efraim. Tessaraque versus Efraim. Qual é o tema da mensagem? O que é Tessaraque, pastor? Tessaraque é uma palavra criada, nós a chamamos de neologismo, e essa palavra Tessaraque foi criada por um norte-americano chamado Charles Silverstein. Esse homem era um cartunista, dramaturgo, um poeta, jornalista, um homem muito famoso nos Estados Unidos da América, um homem que tinha a sua fama espalhada por aquele país, e quando falava-se nele, todos sabiam quem ele era. E num determinado momento da história desse homem, esse homem passou por uma situação muito dolorosa. Aos 5 anos de vida de sua filha, ele perdeu a sua esposa faleceu. Então ele passou pelo desafio de criar a sua filha com todo cuidado, sendo pai, sendo mãe, educando, cuidando, dando escola e tudo mais que vocês possam imaginar sozinho. Um homem detentor de uma fama muito grande, de um poder econômico admirável, porém que estava vivendo uma situação dificílima, porque tinha uma família estruturada e veio a perder a sua esposa. A sua filha agora cresce, e quando chega aos 11 anos, a sua filha, diz a sua biografia que a sua filha teve um aneurisma cerebral,
e também veio a falecer. Esse homem então, diante desse drama que ele estava vivendo, ele procurou uma palavra que pudesse dizer, que pudesse declarar o tamanho da dor que ele estava sentindo naquele momento. Dor esta que o dinheiro, a fama, o sucesso não poderia pagar. Então ele cria esta palavra chamada Tessaraque. Tessaraque não era um dia de dor. Tessaraque não era um momento doloroso na vida. Tessaraque não era um dia de tristeza, um dia de angústia. Tessaraque na vida de Joel Silverstein era não somente uma dor, era o dia da dor, era o dia da angústia. Para ele foi o dia em que ficou marcado na sua história, e ele colocou o nome nesse dia de Tessaraque. Então nós entendemos que Tessaraque é um momento na nossa vida, falando de nós, é um momento na nossa vida em que nós não podemos explicar. É um momento que nos marca, é um momento que nos traz tristeza profunda à nossa alma, que vão passar anos e anos e nós vamos se lembrar daquele dia, daquela hora, daquele lugar, daquele local, daquele momento. E esse homem viveu esse momento, cujo qual ele deu o nome desse momento de Tessaraque. Houveram algumas pessoas na Bíblia que passaram um Tessaraque. Por exemplo, quando nós olhamos no livro de Jó, o capítulo 1 a seguir, vocês vão ver na Bíblia um homem que passou um grande Tessaraque. Todos conhecem a história de Jó. Jó, ele perdeu num só dia, ele perdeu os seus filhos, a sua riqueza, os seus empregados, ele perdeu todos os gados que ele tinha, sendo reduzido do homem mais rico do Oriente a um homem de dores. Jó, ele teve o seu corpo coberto de uma, como nós poderíamos chamar, de uma enfermidade, como se fosse um câncer, chagas, a Bíblia chama, do alto da cabeça à planta dos pés, e ele começou a coçar o seu corpo com cacos de telha. Os amigos de Jó não entenderam esse momento de Jó, não entenderam a sua dor. Por quê? Porque era um Tessaraque, e geralmente o Tessaraque, gente, que nós vamos usar esse nome para representar o dia da dor, é um momento em que ninguém entende. O Tessaraque da nossa vida é um momento em que as pessoas não entendem, muitos não percebem, outros, quando você procura, eles não podem te socorrer porque eles não entendem a sua dor, eles não entendem o seu momento. Outras pessoas, na hora da dor do Tessaraque, elas se levantam para perguntar e dizer: será que isso não é fruto do seu pecado? Será que Deus não se aborreceu com você? Será que Deus, Ele não está triste com você porque você fez alguma coisa para Deus? E por causa disso Deus está permitindo que esse mal, ele se levante contra a sua vida? E Jó, ele passou por esse momento doloroso, que nós poderíamos chamar também de Tessaraque, ao ponto de ver a sua própria esposa dizer: Jó, o negócio é você amaldiçoar esse seu Deus e morrer, porque para você não tem mais jeito. Os amigos tentaram se condoer com ele, mas não suportaram o tamanho da dor e também o abandonaram. Jó venceu o seu Tessaraque quando? No final da sua história, lá no capítulo 42, vocês sabem bem disso. Ele vai orar pelos seus amigos e Deus então vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu quadro, Deus então vai trazer sobre ele as porções dobradas de tudo quanto antes ele possuía. Então ele conseguiu vencer o seu Tessaraque. Foi fácil? Não foi fácil, foi muito doloroso. Deve ter sido muito doloroso, deve ter sido não só doloroso, como deve ter gerado muitas marcas na alma desse homem chamado Jó, mas ele suportou o seu Tessaraque. Outro homem que passou um Tessaraque, um momento de dor, o momento da dor muito grande na Bíblia, que vocês conhecem, é um homem, por exemplo, chamado Davi. Davi, um sujeito que todo mundo quer ser igual a ele. Eu já vi vários crentes dizerem: eu queria ser como Davi. Porém, você, quando diz que quer ser como Davi, é porque você está falando fatalmente da história boa, da parte boa, quando ele se torna rei, quando ele dá as suas ordens, quando ele tem
todas as pessoas ao seu redor para lhe favorecer, e a sua fama ela se estende por todo Israel. Mas Davi também teve o seu Tessaraque. Por exemplo, depois que ele faz um filho em Betseba, diz a Bíblia que o seu filho morre. Ele agora perde um filho. Depois que ele perde um filho, diz a Bíblia que ele vai ver Amnon abusar e estuprar Tamar, um irmão estuprando a própria irmã. Como se não bastasse, a Bíblia diz que o Absalão se ofendeu e não suportou o estupro da irmã Tamar. Agora Absalão vai e mata o irmão Amnon. Como se não bastasse, agora o irmão estuprou a irmã, o outro irmão matou um. Agora o próprio Absalão se levanta contra o próprio pai Davi e tenta tomar o reino do pai. Veja que tamanho Tessaraque, veja que tamanho drama, veja que tamanha aflição. E tudo isso foram situações vividas por Davi. Então, Tessaraque, gente, é o dia da dor. Tessaraque é o dia da luta. É aquele dia em que você clama e parece que os céus estão fechados. É aquele dia em que você ora e parece que ninguém te escuta. É aquele dia em que você pega o telefone, liga, e o telefone de todo mundo da caixa postal. É aquele dia em que até mesmo as pessoas que prometeram amor a você, que prometeram estar ao seu lado, viver até que a morte os separe, te abandonaram e te deixaram no meio das chagas. E a pergunta é: quem nunca viveu uma situação dessa? Quem nunca passou por um momento desse? Mas eu quero falar nessa noite sobre o Tessaraque de José. José, por quê, pastor? Porque José é uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia. Então nós podemos fazer uma síntese da vida deste homem e rapidamente chegarmos às aplicações que nós queremos para essa noite. José, Gênesis, capítulo de número 37, inicia-se a história de José. José, filho de Jacó, ele tinha mais 11 irmãos com ele, um menino que era amado de maneira diferente pelo seu pai. A Bíblia diz que Jacó amava a José de maneira diferenciada. Tanto amava José que ele fez uma veste, uma túnica de mangas talares a José, de maneira que essas túnicas elas impediam até mesmo que José trabalhasse. Tanto não fazia parte dos planos de Jacó que José fosse um homem de campo, um homem trabalhador, senão um filhinho dentro de casa do papai, que o pai até mesmo na veste que faz para ele, já faz uma veste propícia para que ele não se envolva com o trabalho. Uma túnica colorida, cuja qual os demais filhos não tinham. E esse amor tremendo que Jacó tinha por José, fez com que nascesse no coração dos irmãos uma raiva absurda em relação a José. Mas José não tinha só isso para que os irmãos tivessem raiva dele, não. A Bíblia diz também, minha gente, que José era um rapaz de sonhos, e ele sonhou certa vez. Ele sonhou que os 11 feixes de varas se curvavam diante dele, e esses 11 feixes de vara representavam os seus 11 irmãos. Ele sonhou mais. O que ele sonhou? Ele sonhou que o sol e a lua se curvavam diante dele. O sol e a lua representavam o seu pai e a sua mãe. Aí então já foi demais esse sonho. O próprio pai começa a ficar preocupado com José e ter um sentimento ruim em relação a José. Eles então fazem um plano. Os irmãos saem para o campo para cuidar do trabalho que era pertinente à família, e o pai Jacó envia José depois, após os seus irmãos. Quando José chega no campo, os irmãos veem José vindo de longe, e diz a Bíblia que eles começaram a planejar, eles começaram a programar fazer o mal para José. Então se levanta Rúben, que era o irmão mais velho, e Rúben ele diz o seguinte: não vamos matar a José, para que o sangue inocente ele não seja derramado sobre as nossas mãos. Aí então eles criam o seguinte plano: não vamos matá-lo, mas vamos jogá-lo numa cisterna. O deserto era assim, existiam grandes covas, e geralmente essas cisternas eram lugares onde era represado água, para que os exércitos pudessem beber, para que o gado pudesse alimentar, as pessoas pudessem matar e saciar a sua sede. Ou seja, ao lançarem José naquela cisterna, o objetivo era matá-lo. Para a glória de Deus, a cisterna estava vazia. E o que aconteceu? Depois de lançarem José na cisterna, então um dos irmãos tem uma ideia, diz: vamos vendê-lo. Ia passando por eles uma tribo de midianitas ou ismaelitas, como você queira chamá-los. O capítulo 38, o capítulo 39, perdão, o capítulo 37 chama de midianitas, e já o capítulo 39 chama de ismaelitas. Então
A Bíblia diz que eles resolveram vender então o seu irmão. Era como se eles estivessem removendo da sua vida, removendo da sua família, removendo de si a pedra, o calo, aquele que incomodava, aquele que era detentor da promessa. Então eles resolvem vender José, e eles vendem José. José agora entra naquela carruagem, vendido como escravo, e ele vai para o Egito. Quando chega no Egito, vocês sabem, Potifar, ele compra José, e José vai trabalhar na casa de Potifar, que era chefe real da guarda do rei. Esse homem rico, e quando José chega lá, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e logo começa a aparecer os dotes de José, de maneira que Potifar agora pega José e coloca ele sobre tudo que havia naquela casa. José agora, ele sai de uma posição comum para uma posição elevada. Por quê? Porque tudo isso o texto vai dizer entre as linhas: Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus era com José, Deus se agradava de José, Deus estava na vida de José. Mas José estava vivendo o seu dia de Tessaraque, José estava vivendo o seu dia da dor, porque mesmo tendo fama, mesmo estando sobre tudo na casa de Potifar, agora ele vai ser acusado injustamente. A Bíblia diz que a mulher, ela enlouquece e quer se deitar com José. José, que sabia que ele era de Deus, e quem é de Deus não toca naquilo que não é seu, não olha para aquilo que não é seu, não faz piadinhas com aquilo que não lhe pertence. E José entendia isso, que ele era um homem de Deus, então ele respeitava a mulher do outro, ele respeitava aquilo que não lhe pertencia. Então, o que ele vai fazer? Ele rejeita aquela proposta de se deitar com aquela mulher. Ele não quer se deitar com aquela mulher porque ele não quer machucar o coração de Deus, ele não quer ferir o coração de Deus. Mesmo no meio do Tessaraque, ele quer preservar o seu relacionamento com Deus. Preste atenção nisso, porque tem muita gente que na hora do Tessaraque, a primeira coisa que faz é meter o pé na lama, meter o pé na jaca, é largar Deus, é largar o Senhor, é encher a cara, é beber até cair nas ruas, é fazer tudo aquilo que o diabo gosta. Por quê? Porque a pessoa vai justificar: Deus não olha para mim, Deus não tem me visto, Deus não me prospera, Deus não está preocupado comigo, Deus não está preocupado com a minha vida. Por quê? Porque a pessoa não entende o dia do Tessaraque, a pessoa não sabe que Deus vai fazer na vida dele como fez na vida de Jó, a pessoa não sabe que Deus vai fazer na vida dela como ele fez na vida de Davi. A pessoa esquece que o Tessaraque, ele tem dia para começar, mas ele também tem dia para acabar. Ele tem o dia do começo, mas ele também tem o dia do fim. E José, ele tinha essa convicção dentro dele: estou passando um momento turbulento de dores, de luta, mas ele vai passar, porque a promessa de Deus, ela está sobre a minha vida. Você pode dizer amém? Então José, ele rejeita se deitar com a mulher, mas a mulher, ela cria uma mentira, e por causa daquela mentira, José vai preso. José vai preso e ele vai ficar 3 anos encarcerado na prisão. Na prisão, José conhece 2 homens que haviam sido também lançados na prisão. A Bíblia chama o primeiro homem de copeiro e o segundo homem de padeiro. E esses 2 homens, eles têm um sonho, e eles chegam até José, e José dá a interpretação do sonho desse copeiro e desse padeiro. Qual foi a interpretação do sonho, pastor? A Bíblia diz que o José olhou para o padeiro e disse para ele: olha, você vai sair daqui, o rei vai te tirar daqui, porém você pode ter certeza, você não vai viver para contar a história. Ele vai arrancar a sua cabeça e ele vai destruir a sua vida. E quanto a você, copeiro, você, o rei, também vai te tirar daqui, porém você não vai morrer, você vai ter a alegria de servir novamente a taça do vinho nas mãos do rei. Fique tranquilo. O que aconteceu? Após ele dar o discernimento do sonho, o rei mandou chamar o copeiro e o padeiro, e aconteceu exatamente aquilo que José havia interpretado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o padeiro foi à morte e o copeiro foi servir na mesa do rei e entregar o copo de vinho nas mãos do rei. O que tem de lindo nisso tudo? O que tem de lindo é que José, ele faz um pedido àqueles 2 homens. Eles dizem assim, ele diz para o copeiro e o padeiro: não esqueçam de mim quando vocês estiverem na presença do rei. Porém, nem o copeiro e nem o padeiro lembrou
lembrou-se de José, o padeiro porque havia morrido, e o copeiro porque agora estava vivendo uma boa situação. E quem está vivendo uma boa situação, geralmente não se lembra de quem está no Tessaraque. Não se preocupe com isso, não espere que a sua ajuda, não espere que o seu socorro, não espere que o seu abraço, não espere que o afago para a sua alma, não espere que a benfeitoria para a sua vida, a oração, a ressalva que vai aliviar a sua alma, venha de quem está por cima. Não vem. A pessoa, geralmente, quando está numa posição favorável, ela não se preocupa com aquele que está na prisão. E o copeiro não se preocupou com José. Mas diga assim comigo: Deus não se esquece dos seus filhos, seja em qual for a situação. O copeiro não lembrou de José, mas Deus lembrou de José. E a Bíblia diz que Deus fez com que Faraó tivesse um sonho. E Faraó teve um sonho, vocês conhecem a história do sonho. Ele sonhou com vaca gorda, vaca magra, espigas boas, espigas ruins. E ele chamou todos os seus intérpretes do seu reino, e ninguém pôde dar a ele o discernimento disso. E aí então o copeiro lembrou. Que havia alguém que podia interpretar sonhos. E aí então mandou chamar a José. E a Bíblia diz que José, então ele se barbeou, trocou as suas roupas e foi à presença do rei. Agora, a pergunta que segue é: por que José, ele se barbeou, trocou as suas roupas, ou seja, ele se preparou para se apresentar na presença do rei? Porque José, gente, a resposta é essa: José, ele entendia que a bênção dele independia de quem quer que estivesse sobre o reino. A bênção de José estava na mão de Deus, não estava na mão do homem. Por isso, ele não precisava se apresentar como um coitadinho, por isso ele não precisava se apresentar como um desgraçado, como alguém que estava numa situação lastimável, precisando do favor de Faraó. Por isso ele se banha, por isso ele se prepara, por isso ele faz a sua barba, porque ele queria se apresentar como um verdadeiro servo de Deus, que depende de Deus, que tem a sua vida na mão de Deus, que não depende de favores de pessoas, que não depende da misericórdia de homens, que não depende da misericórdia de seu ninguém. Porque quem é de Deus sabe que a sua vida está na mão de Deus, e ainda que o mundo te esqueça, Deus não esquece de você. José, ele se barbeia e vai até Faraó, e quando ele chega em Faraó, ele dá a interpretação do sonho. Ele diz para o Faraó: Faraó, a interpretação do seu sonho é essa: vai haver 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Porém, Deus está falando contigo, e Deus está te dando uma direção, um alerta. O que você precisa fazer? Você precisa levantar homens capazes no seu reino, que consigam agregar todas as riquezas, todo o trigo, todo o grão, e consigam armazenar aqui no Egito nesses 7 anos de bonança. Por quê? Porque quando começar os 7 anos de escassez, aí então todos os demais povos, eles vão precisar comer, se alimentar. E aonde que eles vão comprar? Eles vão vir comprar aqui no Egito. E essa atitude vai fazer com que o seu nome seja engrandecido, vai fazer com que a sua fama seja alastrada, vai fazer com que as pessoas reconheçam Faraó, vai fazer com que o Egito, ele se torne grande. Então essa é a orientação de Deus para você. No tempo da bonança, você ajunta nos celeiros, você traga trigo, você começa a armazenar, porque quando vier o tempo da fome, todos virão comprar de você. Irmãos, quando foi que José deu esse conselho a Faraó? No momento pior da sua vida. Porque quem era José? José era um filho que havia sido entregue na mão dos inimigos pelos seus próprios irmãos. José era um menino que, embora desfrutasse do amor do pai, foi o pai quem mandou ele até os seus irmãos. José era um menino que havia sido levantado contra ele falsa testemunha e falsa acusação na casa de Potifar. José era um cara que estava preso. Por quê? Porque na verdade ele tinha rejeitado o pecado.
Porque na verdade ele não tinha se deitado com a mulher, porque provavelmente se ele se deita com ela, ali estava estabelecido um caso de amor falsamente, a amante e o amado escondido dentro da casa de Potifar. Mas ele não quis isso para a vida dele. Veja que tamanho tessaraque, veja que tamanha dor, veja que tamanha angústia. Você escolhe ser fiel, você escolhe andar com Deus, você escolhe estar na presença de Deus, e muitas vezes parece que nada disso está tendo valor, nada disso tem importância. Os céus estão fechados, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue perceber, ninguém vê as noites de dor que você vivencia, e agora você ainda no meio de um tessaraque desse tamanho, você ainda se levanta para dar bons conselhos àquele que te mantinha prisioneiro, preso. E foi justamente nesse momento, nesse período, que o Senhor Deus, Ele dá 2 presentes a José. 2 presentes Deus dá a José, justamente nesse momento. Quais foram os presentes, pastor? A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 41, nos versículos 50, 51 e 52, que o Senhor deu a José 2 filhos. O primeiro filho chama-se Manassés, diga comigo, Manassés. Manassés significa: Deus me fez esquecer de toda a provação vivida na minha terra e na casa dos meus pais. Deus deu o filho primogênito a José, chamado Manassés. Depois de Manassés, Deus deu o segundo presente a José, e o segundo presente chama-se Efraim. Diga comigo, Efraim. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha provação. No pior momento da vida de José, Deus vai e entrega na mão dele 2 presentes que marcariam a sua história e apagariam definitivamente o tempo e o período da dor. Esses 2 presentes, chamados Manassés e Efraim, eles iriam preparar José para ser aquilo que Deus havia planejado para que ele fosse. É por isso que eu fiz questão de ler com os senhores o Salmo de número 105, porque o Salmo de número 105, ele aponta para quem foi que verdadeiramente levou José para o Egito. E agora, depois que Deus dá 2 filhos a José, e ele coloca o nome no primogênito de Manassés e naquele caçula de Efraim, ele estava colocando esses nomes. Por quê? Porque, se você não sabe, nos antigos tempos, o nome, ele tinha uma ligação muito íntima com a personalidade e com o momento em que as pessoas estavam vivendo, com aquilo que Deus havia estabelecido na vida daquela pessoa. Então, quando José coloca o nome no filho mais velho, no filho primogênito de Manassés, José estava dizendo para Deus: Senhor, não importa o que eu passei, Senhor, não importa o tamanho do meu tessaraque, Senhor, não importa o tamanho da minha dor, não importa quem foi que me vendeu, não importa se o meu pai esqueceu de mim, não importa se os meus irmãos me lançaram na cova, não importa se os meus irmãos me venderam, não importa se na casa de Potifar eu fui acusado injustamente, não importa se eu fui parar na prisão. Em tudo isso o Senhor tinha um plano e um projeto na minha vida. Por quê? Porque quem é de Deus, Deus nunca perde o controle da sua vida. Não importa o que você passou ou o que você esteja passando. Por isso o salmista escreveu no Salmo 105, versículo 17: adiante deles enviou o Senhor Deus um homem por nome José, vendido como escravo. Vendido como escravo. Sabe por que o texto não diz assim? Ele era um escravo. Porque ele estava passando por um momento de dor. Aquela não era a história de José. Ele estava passando por um momento de aflição, mas aquele não era o fim de José. Por isso que o texto diz: ele foi vendido
como escravo. Ele não é um escravo, ele está passando por um momento de batalha, ele está passando por um momento de luta. Ele na verdade é um príncipe de Deus, ele na verdade é um escolhido do Senhor, ele na verdade é um homem que Deus está preparando para se assentar na segunda cadeira do Egito. Ele é um jovem de 30 anos de idade que Deus está preparando para ser a segunda pessoa depois de Faraó, para ser a primeira pessoa depois de Faraó. Ele é um moço que Deus está preparando para entregar o Egito nas suas mãos, com as suas grandezas e a sua riqueza. Ele é um moço que Deus está preparando para usá-lo para a glória do seu nome. E sabe o que é que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Ele está dizendo assim para você: muitas vezes você não entendeu e não entende o porquê de alguns momentos e alguns tessaraques na sua vida. E sabe por que você não entende? Porque tudo você acha que é para o teu mal, tudo você acha que é para a sua destruição, tudo você acha que é para a sua vergonha. Mas Deus está dizendo nessa noite: não é, é para a glória do meu nome. Eu tenho as minhas maneiras de trabalhar na vida do meu povo, eu tenho a minha maneira de levantar os meus, eu tenho a minha maneira de abençoar as pessoas que eu amo. Não importa, mas eu preciso te preparar para ser grande, eu preciso te preparar para se assentar no trono. Sabe por quê? Porque quem não está preparado, quando senta no trono, quer pisar em quem está embaixo. Quem não está preparado, quando senta no trono, quer fazer justiça com as próprias mãos para aqueles que o desagradaram. É por isso que depois que o Senhor deu um Manassés a José e um Efraim a José, aí então Deus permite que a sua família chegue no Egito. Sabe por quê? Porque se a sua família chega antes de Deus prepará-lo, de Deus dar a ele o Manassés e o Efraim, provavelmente ele ainda não estaria pronto para ser compassivo, para ser abençoador, para esquecer e apagar da sua vida e da sua história toda a dor e todo o sofrimento vivido na casa dos seus pais e pela mão dos seus próprios irmãos. É por isso que ele faz questão de colocar o nome do seu primeiro filho, Manassés. Deus me fez esquecer. Porque Deus, minha gente, Ele tem essa capacidade de apagar a dor da sua memória, da sua alma. Deus, Ele tem essa capacidade de apagar o sofrimento da sua alma. Deus, Ele tem essa capacidade de trabalhar em você para te elevar às mais altas alturas, para que você seja a pessoa que Deus quer que você seja, para que você não venha querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Por quê? Porque ainda tem gente em pleno século 21 que quer levar a vida no dente por dente, olho por olho. Ainda não entenderam a graça, ainda não entenderam o favor, ainda não entenderam o Deus da misericórdia, ainda não entenderam o Pai de amor a quem serve, ainda não entenderam, e é por isso que às vezes o tessaraque na sua vida, ele tem se prolongado além da conta. Porque hoje Deus quer fazer gerar no seu ventre um Manassés. Porque hoje Deus quer fazer gerar no seu ventre um coração perdoador. Pastor, eu não consigo esquecer. Ninguém está falando aqui de esquecimento porque você não é doente. Esquecimento é amnésia. Deus não faz a gente esquecer. Deus, Ele te dá capacidade de lembrar sem que aquela lembrança te machuque novamente. Eu vou repetir. Deus, Ele te dá capacidade para que você consiga lembrar sem que aquela situação, sem que aquela dor, ela te machuque novamente. E o que é isso, pastor? Isso só acontece na vida daquelas pessoas que tiveram no seu ventre gerado um filho espiritual chamado Manassés. Mas muito mais do que isso, Deus deu a ele também um Efraim. Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou de mim. Aleluia. Deus se lembrou de mim. E depois que ele tem esses dois filhos, diz a palavra de Deus que a sua família, ela chega no Egito. E a história vocês já conhecem muito bem.
Ele vai tratar os seus irmãos da maneira em que precisa ser tratado. Ele agora vai cuidar dos seus irmãos. Pastor, mas ele prendeu os seus irmãos por 3 dias. Sim, ele prendeu porque ele queria, na verdade, arrancar a deficiência de caráter espiritual que havia na vida dos seus irmãos e no seio da sua família. Por isso ele os prende 3 dias. Por isso ele pergunta: aonde está o irmão mais novo? Porque quando os irmãos saem para o Egito para buscar alimento, a Bíblia diz que Jacó não libera Benjamim. Benjamim ele fica, porque Jacó estava traumatizado com a perda de José. Então, se Jacó perdesse de novo Benjamim, seria uma dor, quem sabe, indescritível, insuportável para Jacó. Então Jacó não permite que Benjamim vá, só vai os 10 irmãos para o Egito. E quando chega lá, então ele agora, José, vai tratar o caráter dos seus irmãos. Por isso ele pergunta: só são vocês? Não tem mais ninguém? Não tem mais? Vocês têm certeza disso? É por isso. Mas no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, ele sempre pensou em abençoar a sua família. Ele não os despede sem alimento, ele não os despede sem comida, ele não os despede sem o grão, ele não os despede sem o cuidado. E muito depois, lá na frente, ele vai mandar buscar o próprio pai, ele vai mandar buscar a sua família. Ele vai dizer: vai lá na terra da fome e traz a minha família. Por quê? Porque eu não quero que eles morram, eu não quero que eles passem pelo que eu passei, eu não quero que eles sofram o que eu sofri, eu não quero que eles tenham a dor que eu tive, eu não quero que eles vivam o que eu vivi. Por quê? Porque quem é de Deus de verdade, ele não deseja para o outro a dor que ele padeceu, ele não deseja para o outro a tristeza que um dia ele vivenciou. Não, pelo contrário, ele deseja que o outro tenha vida, e aquilo que ele deseja é aquilo que lhe sobrevém. Por que é que Deus vai abençoar José? Porque desde o princípio o coração de José foi um coração nutrido pela paz. Ele tinha desde o princípio o desejo: um dia eu vou abençoar os meus irmãos, um dia eu vou abençoar a minha casa, um dia eu vou abençoar o meu pai. Deus vai me dar essa oportunidade. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Deus me escolheu e me fez uma promessa. Um dia eles vão ver, um dia eles vão perceber que eu sou de Deus e que foi Deus que me enviou ao Egito. Não foi eles. A tentativa deles, na verdade, me impulsionou para o sucesso. A tentativa deles, o abandono deles, me impulsionou para a fé, me impulsionou para o milagre, me impulsionou para a presença de Deus. A tentativa dessas pessoas, elas te impulsionam para perto de Deus. E é por isso que quando a sua família chega, ele os abençoa. É por isso que quando chega Jacó, quando chegam os seus irmãos, quando chega todo mundo, ele chama Faraó e diz: Faraó, na verdade essa aqui é a minha família, eu só sou quem eu sou por causa deles. Ele olha para Faraó e diz assim: Faraó, separa uma terra cuja qual a minha família possa habitar. E Faraó dá a eles a terra de Gozém. E aquelas 70 pessoas que faziam parte da família de Jacó, da família de José e dos seus irmãos, agora vão morar na terra de Gozém. E ali na terra de Gozém, diz a Bíblia que eles eram então pouquíssimos números, que eles eram escravos, mas eles tinham uma promessa de Deus na vida deles. Deus, quando deu um Manassés e um Efraim a José, Deus estava dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus do teu pai Jacó. A minha promessa permanece de pé e vocês vão ver a minha glória. E o que aconteceu? Aconteceu, igreja, aquilo que ninguém esperava. A Bíblia diz que o Senhor começou a prosperar e abençoar aquele povo. E no meio daquele povo hebreu, foi de onde Deus levantou o libertador de Israel chamado Moisés. E com aquela nação que resumia-se a 70 pessoas, quando eles saíram do Egito, diz a história, diz a Bíblia que eles eram mais de 2 milhões de pessoas.
E sabe por que Faraó decidiu deixá-los ir? Porque Faraó já estava com medo que eles dominassem o próprio Egito. Então eles permitem que os hebreus se vão. E a promessa de Deus começa a se cumprir. Deus começa a estabelecer o seu povo. Deus começa a conduzi-los a Canaã. Deus começa a conduzi-los para a sua promessa. E tudo isso por quê? Porque Deus tinha um segredo com José. Porque o tessaraque na vida de José não foi maior do que a bênção de Efraim. Deus se lembrou de mim. Efraim, Deus se lembrou de mim. Deus me fez prosperar na terra da minha provação. Aonde era o lugar da minha vergonha, aonde era o lugar da minha vergonha, aonde era para eu ter sido envergonhado, aonde era para todo mundo ter zombado e ter rido de mim, Deus me fez prosperar, Deus me abençoou, Deus me honrou. Ei, querido, Deus está liberando essa palavra nessa noite sobre a sua vida. Você não será envergonhado. No lugar da vergonha, o Senhor liberará sobre você a dupla honra. Por quê? Porque isso é fruto de Efraim. Isso é fruto de Efraim. O Efraim, quando ele entra na nossa vida, ele faz com que a bênção do Senhor, ela esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Chega um momento que Deus diz: basta, chega, o tessaraque chegou ao fim, é hoje o dia do fim. Eu coloco um ponto final hoje. Hoje é o dia de eu te levantar. Hoje é o dia de eu glorificar o meu nome na tua vida. Hoje é o dia de eu exaltar o teu nome na face da terra. Hoje é o dia de eu abençoar você. Hoje é o dia de eu arrancar a sua vergonha. E Deus deu a José um Efraim. E agora José, ele ouve da boca de Faraó: você é a segunda pessoa aqui no Egito. Você é o meu representante. Ninguém manda mais do que eu e você aqui no Egito. E você quer saber de uma coisa? José nem egípcio não era. José não tinha no seu sangue, nem nas suas origens, na sua raiz, sequer uma fagulha do sangue egípcio. O que aconteceu na vida de José foi milagre de Deus, foi ação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque José, ele era um hebreu, ele era um israelita, ele era um inimigo daquele povo dos egípcios, e Deus o prosperou na terra do inimigo. Deus o colocou por cabeça. Ei, querido, Deus está dizendo para a sua igreja: é tempo de se estabelecer como cabeça. O tessaraque, ele tem começo, mas ele tem fim. Ele tem início, mas ele tem fim. Ele tem força, mas a fraqueza vai tomar conta dele, e a glória de Deus será estabelecida. A honra vai vir, a bênção vai vir, o dia da vitória vai chegar. Aquilo que você não imaginava vai acontecer. Aquela bênção que você está esperando há tanto tempo, Deus vai trazer até o encontro, porque Ele é Deus de milagre. Receba fé pelo poder do nome de Jesus. Receba fé pelo poder do nome de Jesus. Receba ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Viva uma fé viva em nome de Jesus. Que o Senhor gere na sua intimidade nessa noite muitos Efraíns. Quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a adorar a Deus na madrugada. Eu comecei a exaltar a Deus na madrugada. E eu confesso aos irmãos que eu só me lembrava de uma coisa. Eu dizia: Senhor, obrigado, porque todo tessaraque, toda aprovação, ela tem um tempo que ela passa, e a aprovação de Deus ela vem. O Efraim, ele vai brotar. Chega a hora que Deus, Ele traz a existência. Ele traz a existência, Ele faz brotar, Ele faz nascer de onde não tem. Deus, Ele faz o rei sonhar. Deus, Ele muda reis. Ele estabelece pessoas para a glória do seu nome, para que você seja abençoado. Ele muda pessoas para que você seja favorecido. Deus, Ele faz isso. A Bíblia diz que um outro rei foi levantado no Egito que não conhecia José. Olha que coisa linda.
ainda, Deus levantou um rei que não conhecia José. Para quê? Para que esse rei que fosse levantado, ele pudesse colocar José na posição que Deus queria que José estivesse. Jacó, o pai de José, agora vai chegando no fim da sua vida. Diz a Bíblia, lá no capítulo 49, 50, 51, a Bíblia vai dizer que Jacó já está adoecido, a sua visão já está obscurecida, ele já não reconhece mais as pessoas. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus deu uma oportunidade para Jacó, que Jacó conhecesse os seus netos. Então José leva diante do seu pai os netos do seu pai. Por quê? Porque os dias de Jacó estavam terminando, a morte estava chegando para Jacó, e Jacó precisava abençoar a sua geração, ele precisava abençoar o seu povo, ele precisava abençoar aqueles que andavam com ele, ele precisava transferir para a vida dos seus a bênção que ele havia recebido de Abraão e de Isaque. E agora diz a Bíblia que José levou os seus filhos e os colocou entre os joelhos de Jacó. E quando ele os colocou entre os joelhos de Jacó, a Bíblia diz que Jacó, ele diz literalmente assim, ele diz: meu filho, eu não esperava ter a oportunidade de conhecer os meus netos, os meus olhos nem esperavam ver mais a você, mas Deus tem me dado a alegria e o privilégio de conhecer os meus netos, a saber, Manassés e Efraim, e por causa disso agora eu vou abençoá-los. E diz a Bíblia Sagrada que no momento em que o Senhor vai abençoar a Manassés e Efraim através da vida de Jacó, o José vai, coloca os filhos de joelho dobrado, e Jacó agora vai estender a sua mão para abençoar. E quando Jacó estende a sua mão para abençoar, diz a Bíblia que por um milagre de Deus, por uma intervenção divina, o Senhor Deus toca em Jacó, e na sua mão direita estava Manassés, que era o primogênito, e na sua mão esquerda estava Efraim, que era o caçula. O certo, segundo a ordem humana e a lógica humana, era a bênção do avô vir sobre o filho primogênito, a saber, sobre Manassés. Mas o que é que Deus fez? Deus tomou a vida de Jacó, e Jacó, que já não enxergava mais, sabe o que Jacó faz? Jacó simplesmente, ele cruza suas mãos